Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ensino híbrido e seus modelos. As metodologias ativas, elas ganharam grande repercussão nos últimos tempos, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E conhecer um pouco mais sobre eles faz todo sentido, já que precisamos sempre inovar nas nossas práticas pedagógicas. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses modelos híbridos, já que algumas pessoas tendem a confundir um pouco essa metodologia. Ao longo da pandemia, muitos educadores utilizaram essa terminologia ensino híbrido para se referir às aulas que eram ministradas via Google Meet, Zoom, plataforma Teams, mas não tem nada a ver. A simples utilização de uma ferramenta de comunicação remota não faz da tua aula um modelo híbrido. Na verdade, é apenas uma forma de transposição didática que foi muito utilizada ao longo desse período, mas que hoje é pontualmente também inserido em algumas práticas pedagógicas. E esse modelo, ele varia, ou seja, você pode utilizar ele de diferentes maneiras, e o grande objetivo dessa aula é justamente ver essas modalidades de utilização que nós temos para o ensino híbrido. Qual seria aí o conceito do híbrido? A expressão ensino híbrido está aí enraizada numa ideia de educação híbrida, em que não existe uma maneira única, uma forma única de se aprender, na qual a aprendizagem é um processo contínuo, ou seja, a todo momento estamos aprendendo. Então, não só dentro de sala de aula, mas também fora dela, em situações reais, e às vezes essas aprendizagens são até muito mais significativas do que aquelas que são enraizadas de muita teoria, muitos conceitos e pouca prática. Tá? Então, ela ocorre de diferentes formas em diferentes espaços. Então, é possível, portanto, encontrar diferentes definições para ensino híbrido na literatura, mas é sempre combinação de diferentes maneiras, formas, modelos. Então, todas elas apresentam aí, de forma geral, a convergência de dois modelos de aprendizagem, ou seja, o modelo presencial, em que o processo ocorre dentro da sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, e o modelo online, que utiliza tecnologias digitais para promover o ensino. Então, é como se eu quisesse estender a minha sala de aula, começar processos dentro e dar continuidade na casa dos alunos, oferecendo a eles oportunidade de pesquisa, descoberta, trabalhos e aprendizagens para que eles ampliem suas competências, melhorem sua autonomia e outras competências também que são importantes aí para a sua vida. Então, esse esquema ele nos mostra que o ensino híbrido aposta em combinar ferramentas, ambientes e organizações para potencializar a aprendizagem. Então, o aluno ele alterna momentos sozinho e outros momentos em grupo, com o seu professor também. Então, existem muitas possibilidades além da tecnologia. Então, o ensino híbrido ele não está ligado só à tecnologia, nem sem tecnologia, mas, na verdade, é uma combinação de estratégias e de tecnologias que potencializam esse ensino e que fazem com que eu estenda os muros da sala de aula, dando continuidade a essas possibilidades em casa. E os alunos também eles podem encontrar uns com os outros, né, podendo ampliar seu repertório, podendo também realizar atividades colaborativas, trabalhos, construção de materiais, artefatos, textos e muito mais em casa de maneira colaborativa. Então, o ensino híbrido configura-se aí como uma configuração ou uma combinação metodológica que impacta na ação do professor em situações de ensino e na ação do estudante em situações de aprendizagem. Então, essa aprendizagem ela é enriquecida, afinal de contas, as metodologias elas fogem do tradicional, daquilo que eles estão acostumados. As metodologias nessa situação integra recursos tecnológicos que por vezes eles às vezes não sabem ainda, mas rapidamente se integram e isso é positivo para a vida deles, já que eles podem depois utilizar esses recursos em diferentes contextos, tá? Então, traz muitas vantagens para o aluno e para o professor. E
permite um maior contato com o conteúdo, não só dentro da sala de aula, mas também fora dela. Então, outro conceito diz assim, que o ensino híbrido seria aí uma mistura metodológica que impacta na ação do professor e também impacta na vida dos nossos estudantes. E é possível adotar o ensino híbrido de algumas maneiras, sendo que as duas que são assim mais reconhecidas pelo grande público seria aí a sala de aula invertida e a rotação por estação, ou seja, esses dois modelos terminaram por se popularizar muito mais face aos outros que nós vamos também conversar aqui ao longo desta aula. Então, os modelos de ensino eles podem ser presenciais e online, ou podem combinar os dois modelos, né, fazendo aí com que ele seja de fato híbrido. E aí, pensando nos modelos híbridos, nós temos aí a rotação por estação, o modelo flex, o modelo à la carte, o modelo virtual enriquecido, e essa rotação por estação ainda pode se dividir, né, em laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual, que nós vamos conversar ao longo aqui da nossa aula. Então, o primeiro modelo que eu quero conversar com vocês e apresentar com maior riqueza de detalhes é o modelo de rotação por estações de aprendizagem. É algo muito interessante e que permite uma prática muito boa em sala de aula, já que os alunos eles ficam envolvidos em tarefas práticas ao longo de todo o período da sua aula. Então vamos ver como é que ele funciona. Então, uma proposta híbrida que pretende melhorar, otimizar o tempo em sala de aula, com atividades muito dinâmicas, que os nossos alunos eles são desafiados a realizar tarefas propostas pelo professor, tarefas essas que não são complexas demais e também não são fáceis demais, e permitem aí uma prática de maneira colaborativa, ou seja, em grupo. Os estudantes eles são organizados desta maneira, em grupos, e cada um desses grupos vão realizar tarefas com objetivos muito bem planejados pelo professor. Podem ser realizadas atividades escritas, atividades de leitura, atividades dinâmicas, e é sempre recomendado que um dos grupos eles estejam envolvidos em algo online ou tecnológico e que de certa forma independe aí do acompanhamento direto do professor, ou seja, o professor ele vai sendo o mediador, passando pelas equipes, mas a maioria do tempo os alunos estão trabalhando em colaboração, exercitando a ajuda mútua uns com os outros. Então é importante valorizar momentos em que o estudante possa trabalhar colaborativamente com seus amigos e também momentos em que ele possa fazer atividades individualmente. Então aqui eu tenho uma imagem que mostra exatamente como seria essa rotação por estação. O professor divide a sala em 4 estações de trabalho. Em cada uma dessas estações eu tenho uma tarefa distinta e o professor ele fica como um mediador. À medida em que uma equipe conclui uma tarefa, ela avança para uma outra estação, de modo com que ao fim da aula todas as equipes tenham passado por todas as estações de trabalho. Como fazer? Primeiramente, o professor ele deve estabelecer um tema, um conteúdo que deve ser estudado, ou seja, os alunos eles precisam em casa se preparar e esse material ele foi previamente estruturado pelo docente. Então, que material didático seria esse? Texto, áudio, vídeo, artigos, videoaulas, e tudo isso está organizado numa sequência didática para que ele faça o estudo individualizado em casa. Então, na aula subsequente, o professor ele deve organizar o layout da sala de aula de maneira com que os alunos se organizem em grupos de trabalho e esses circuitos eles vão sendo montados para que os alunos passem pelos circuitos ao longo da aula. Então, os alunos são divididos em grupos de 4 a 5 elementos e eles devem fazer o rodízio nas estações de trabalho. Então, para uma aula de 60 minutos, recomenda-se aí que essa tarefa tenha um tempo de duração de 15 minutos, para que ao final do tempo da aula ele tenha tido a oportunidade de percorrer todas as estações. Se você, professor, executa um trabalho, tarefa muito complexa, que demore mais de 15 minutos, não vai ser produtivo para esse aluno, já que ele vai perder tempo e não vai conseguir passar por todas as estações de trabalho. Então,
tenha em mente essa complexidade, que não pode ser fácil demais e também não pode ser difícil demais. Tem que ser equilibrada, né, de modo com que ele realmente consiga fazer no tempo de uma aula 4 tarefas diferenciadas. Então, a lógica dessa proposta é que os alunos tenham aí a oportunidade de desenvolver diferentes tarefas de maneira colaborativa ao longo de uma aula e que possam colocar em prática os conteúdos estudados em casa. Recomenda-se aí que pelo menos uma dessas estações tenham atividades que envolvam tecnologias digitais e o professor ele pode elaborar as seguintes propostas, fica a cargo dele, mas eu vou dar aqui algumas sugestões, tais como resolver problemas, desenvolver ou resolver jogos, desafios, mini projetos, construção de uma mensagem persuasiva, solução de um mistério, solução de um case, construção de um pequeno podcast ao longo daquele tempo. Então, a avaliação também nesse modelo pode ser por diagnóstico, análise do desempenho individual do aluno, análise da sua performance enquanto integrante daquele grupo, daquilo que foi ensinado nas estações. Então, podem ser múltiplas também as avaliações da performance do aluno ao realizar uma atividade desta natureza. Então, os objetivos de cada estação devem estar bem alinhados aí com os resultados que se pretende. Então, se eu quero que ele desenvolva a capacidade escrita, então as tarefas terão atividades escritas. Se eu quero que ele desenvolva oralidade, então atividades que envolvam oralidade e assim por diante. Outra proposta seria o laboratório rotacional. O que significa isso? Digamos que eu tenho uma turma muito grande e eu tenho aí no meu plano de ensino e na minha proposta de pedagógica do curso a possibilidade de fazer aulas remotas, ou seja, parte da carga horária eu posso trabalhar dessa modalidade. E aí sim, você pode planejar algo desse gênero. Então, o modelo de ensino intitulado Laboratório Rotacional é uma forma de ensino híbrido que combina atividades presenciais e atividades remotas. Então, nesse modelo, a turma ela é dividida em dois grupos que se alternam, ou seja, em alguns momentos eles estão na sala de aula, o grupo presencial, e o grupo online está em casa, trabalhando também. E em outros momentos, esse grupo que era online torna-se presencial e o presencial torna-se online. As atividades presenciais, elas ocorrem sempre sob a mediação do professor. Então, a figura do professor, ela não desaparece. Pelo contrário, ela é muito importante nos dois pontos. Tanto para o grupo online, que o professor precisa preparar o material, como também para o grupo remoto, que vai ter o material que foi produzido também pelo professor. Então, o objetivo é permitir que os alunos explorem o mesmo conteúdo de diferentes pontos de vista e formatos, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica e interativa. Então, o que seria isso? O mesmo conteúdo que vai ser trabalhado presencialmente também vai ser trabalhado remotamente. E será que resulta mais ele estudar de maneira autônoma com conteúdo preparado para o remoto ou com as atividades e as dinâmicas preparadas para o presencial? Não sabemos, né? Mas pode ser algo interessante fazer esse teste. Então, no ambiente online, os alunos eles podem interagir com vídeos, com jogos, com pesquisas, com slides. Eles podem interagir entre si, ou seja, o professor pode preparar atividades para que eles estejam em duplas, trios, grupos, debatendo, fazendo atividades em conjunto. Então, essa rotação entre ambientes visa a maximização do aproveitamento do conteúdo e a interação aluno-professor, já que quando você divide a turma em dois grupos, no momento em que você está presencialmente com aquele grupo, ele vai ser menor. Então, você tem mais oportunidade de se aproximar do aluno, de ver as suas dificuldades, as suas fragilidades e também as suas fortalezas. Então, o laboratório rotacional também pode ser uma proposta interessante para você integrar na sua sala de aula. Então, como fazer? O professor deve inicialmente planejar atividades para o grupo online, videoaulas, podcasts, textos, exercícios, fichas de atividades. Deverá também planejar atividades que serão executadas pelo grupo presencial. Então, quais são as dinâmicas, quais são os debates, quais são os projetos, né, os exercícios que serão executados nesse momento presencial. E, em seguida, dividir a turma entre esses dois grupos e, num outro momento, fazer a troca,
quem estava online vem para o presencial e quem estava no presencial vai para o online. Então, essa é uma atividade que permite que o grupo que esteja em sala seja menor e o acompanhamento do docente seja mais próximo para com esses alunos, já que o material para o grupo online ele já foi previamente preparado, a sequência, né, para que ele minimize as suas dúvidas e que ele, de fato, consiga trabalhar de maneira autônoma, sozinho, sem intervenção do docente. Já no momento presencial, ele vai ter essa oportunidade de ter uma aproximação com o professor na figura do seu mediador. E uma outra proposta é a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Eu vou passar aqui alguns slides, só para mostrar para vocês. O John Bergman e o Aaron Sams, eles eram dois professores de físico-química nos Estados Unidos, na educação básica. E eles notaram o quê? Que os alunos, quando faltavam as aulas, eles tinham certa dificuldade em acompanhar o conteúdo na aula subsequente. Então, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram, então, gravar as aulas deles com a utilização do PowerPoint, nessa função aqui, ó. Quando eu aperto em apresentação de slides, eu tenho a opção de gravar narração. Então, eles começaram a gravar os slides com som e com a imagem, e assim enviava para os alunos que, porventura, faltassem. Com o passar do tempo, o que eles começaram a observar? Que os alunos, eles, mesmo os que não faltavam, começaram também a acompanhar o conteúdo. Então, desde 1990, esse modelo vem sendo implementado, mas em 2007 ele meio que deu um boom, um avanço muito grande, né? E as escolas norte-americanas começaram a adotar em massa, assim como também as universidades, e o modelo se tornou um grande sucesso. Mas por que tem esse nome de sala de aula invertida? Porque aquilo que nós tradicionalmente fazíamos na sala de aula, que era receber a teoria, agora essa teoria é recebida em casa, por meio das videoaulas, materiais preparados pelo professor. E aquilo que nós fazíamos em casa, que era resolver tarefas, exercícios, agora essa parte é resolvida e realizada dentro de sala de aula. Então, por isso chama-se sala de aula invertida ou flipped classroom, porque se inverte o processo. Então, isso ajuda com que o aluno tenha mais autonomia, com que ele tenha contato com o conteúdo em casa antes de chegar na sala de aula, e assim, na sala de aula, ele está mais preparado para atividades e dinâmicas mais práticas. Se você, docente, pretende planejar ou realizar uma sala de aula invertida, você precisa pensar nesses 3 momentos: antes da aula, durante a aula e depois da aula. Então, antes da aula, o aluno ele precisa ler, estudar o material. Durante a aula, ele precisa realizar as atividades práticas pensadas por você, que podem ser projetos, debates, resolução de exercícios, cases e muito mais. E depois, né, no pós-aula, eles realizam atividades onde eles aplicam os conhecimentos aprendidos ao longo desse processo, antes e durante, e verificam que realmente o modelo ele é efetivo para a aprendizagem dos conteúdos. Então, são trabalhos que, de certa forma, exigem um conhecimento de fato bem mais elevado e ele realmente comprova que o modelo resultou. Mais uma possibilidade, a rotação individual. Então, nesse modelo, os alunos eles têm roteiros individuais de aprendizagem que são elaborados pelo professor, pelo próprio aluno ou de maneira colaborativa. E aqui estão algumas características importantes desse modelo de rotação individual. Primeiro é a personalização. Cada aluno segue um roteiro de atividades adaptado às suas necessidades e afinidades. Então, o ideal para essa rotação individual é quando o professor tem uma turma de certo pequena e que ele conhece muito bem os seus alunos, não só suas características físicas, mas no tocante à sua aprendizagem. Quais são as suas fragilidades e as suas fortalezas? Assim, ele consegue personalizar atividades que vão, de certo, fortalecer aquilo que o aluno tem de mais deficiente, de mais fraco. Outra característica desse modelo é a flexibilidade. Então, não há tempo específico de permanência em cada estação de aprendizagem. E os alunos não precisam percorrer todas as estações. Então, digamos que você preparou 5 estações e, durante a aula, ele só conseguiu percorrer 3, não tem problema. Né? Então, ele tem a flexibilidade de passar um pouco mais de tempo em uma dessas estações, já que
o grande intuito dessa rotação é justamente fortalecer aquilo que ele tem de deficiente. E se ele precisa de mais tempo, nós precisamos respeitar. Outra característica, tecnologia. Pelo menos uma das estações deve envolver o uso das tecnologias digitais. Então, para isso, nós temos os quizzes, nós temos o Padlet, nós temos o podcast, nós temos mapas conceituais digitais. Então, muitas ferramentas podem ali estar integradas. O Jamboard, ou uma plataforma de ensino. Suporte é uma outra característica. Apesar do foco na autonomia do aluno, há momentos programados para interação com tutores ou professores, garantindo suporte no processo de aprendizagem. Então, eles podem dispor de fóruns, eles podem dispor de comunidades virtuais, eles podem dispor também de grupos no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram para comunicação, ou no Telegram. Então, esse modelo valoriza aí o protagonismo do aluno no processo educativo, permitindo com que ele rotacione entre diferentes estações de aprendizagem, incluindo plataformas digitais planejadas para atender suas necessidades únicas. Então, como é que funcionaria esse modelo? O professor, inicialmente, ele faz um diagnóstico da turma, ele encontra as dificuldades individuais dos alunos, depois ele prepara as atividades, e estabelece quantas estações de trabalho ele vai precisar para cada aluno. Em seguida, na aula presencial, os alunos são distribuídos nas estações de trabalho e, assim, de maneira autônoma, eles vão saindo de uma estação e indo para a próxima estação de trabalho. E assim que funciona, basicamente, esse modelo. Já o modelo Flex é uma abordagem pedagógica que se destaca aí no ensino híbrido e ela visa desenvolver a independência dos estudantes, bem como a capacidade de trabalhar em equipe. Então, no modelo Flex, as atividades elas podem ser realizadas tanto individualmente quanto em grupo, com o professor atuando mais como um mediador, tutor, intervindo quando necessário. Então, esse modelo ele é estratégico, especialmente quando a educação híbrida está em estágio inicial, pois permite aí ao educador começar a integrar atividades digitais e presenciais de maneira mais acessível. Então, você organiza a sala em vários espaços, com conteúdos e trabalhos, e os alunos eles vão escolhendo as atividades, os conteúdos que eles vão estudando, de acordo com as necessidades próprias deles. Então, as avaliações de desempenho dos estudantes são realizadas de maneira processual, ou seja, o avanço que eles vão tendo ao longo do tempo, considerando tanto aspectos individuais quanto coletivos. Então, como que ele foi individualmente, como que ele foi quando trabalhou em colaboração. Então, além disso, o modelo Flex pode não ser tão difundido nas etapas iniciais do ensino devido à sua responsabilidade que impõe ali aos alunos. No entanto, muitas instituições já oferecem cursos nesse formato, sendo a acessibilidade um dos principais atrativos. Ou seja, eles precisam ter autonomia em escolher as estações ou os espaços destinados para o trabalho de acordo com realmente aquilo que eles precisam. E por vezes eles não têm essa maturidade, eles terminam escolhendo estações mais fáceis, com conteúdos que eles já sabem, para poder ser rápido e para que eles possam passar o tempo e, ao realizar isso, eles vão estar repetindo coisas que eles já sabem. E eles poderiam estar em estações ou locais de trabalho, de fato, bem melhores para a aprendizagem deles, já que precisam daquele conteúdo que foi planejado. Então, aqui nós temos um exemplo onde eu tenho várias estações com várias atividades distintas e os alunos eles iriam escolher onde que eles queriam estar. Então, tem uma mesa ali com uma sala de mentoria, eu escolheria um aluno mais forte para que ele pudesse apoiar um aluno mais fraco. Num outro espaço, eu teria uma zona de estudos, onde eu teria ali alguns alunos estudando materiais, textos, exercícios, que poderia ser de maneira colaborativa, e eu tenho também um laboratório individual de aprendizagem, onde eu tenho assim, mini estações de trabalho, onde eles vão rotacionando essas estações à medida que concluem suas etapas. Eu teria ali um computador ligado com um tutor inteligente e tarefas para serem resolvidas. Eu teria também ali trabalhos realizados em colaboração,
e eu teria também um professor fazendo um processo de intervenção, ou seja, corrigindo uma construção de um aluno e trazendo contribuições para esse processo, ou seja, intervindo ali na sua aprendizagem e nos exercícios que ele executou. E mais um outro modelo, o modelo de ensino à la carte. Quando a gente ouve esse nome à la carte, a gente lembra logo de restaurante. A gente vai escolher, né, no cardápio o que a gente quer comer. Aqui é a mesma coisa, eu vou escolher o que eu quero estudar. Então, dentro de tudo aquilo que é possível de se aprender dentro dessa disciplina, eu vou escolher o que eu quero estudar, independente, por exemplo, de ter que passar por todos os conteúdos. Então, esse modelo à la carte, ele, por vezes, é mais recomendado para alguns tipos de formações e, por vezes, para a sala de aula pode ser complexo, porque você, como docente, precisa trabalhar todos os conteúdos e o aluno ele não pode escolher o que quer só estudar, ele tem que estudar tudo aquilo, né? Então, às vezes, fica complexo adotar em sala de aula. Mas alguns países, eles têm uma flexibilidade curricular um pouco maior e aí sim é possível adotar. Mas vamos entender como é que funciona o modelo à la carte. Então, bastante popular nos Estados Unidos, esse modelo ele permite aí com que os nossos estudantes eles tenham uma maior flexibilidade para escolher o que eles gostariam de aprender durante o seu percurso curricular. É como se eu realizasse uma disciplina de metodologia e eu escolhesse estudar apenas estudo de caso e pesquisação. Eu não decidiria estudar etnografia, eu não decidiria estudar pesquisa quantitativa, qualitativa, ou seja, eu escolhi só aqueles dois modelos porque o que aqui vai atender a minha necessidade. Será que resulta? Não sei, né? Talvez para o atendimento a uma necessidade específica, sim, mas pensando na formação docente, será que não sairia um docente fragilizado, já que ele precisa, né, ter todos os conhecimentos de metodologia para a sua atuação profissional? Vamos refletir. Então, no modelo à la carte, os alunos têm a iniciativa sobre o direcionamento da sua educação, podendo escolher disciplinas eletivas que alinham com seus interesses e objetivos de carreira. Se pensarmos não só nos conteúdos, mas pensarmos agora nas disciplinas e pensando que temos disciplinas eletivas, aí sim o à la carte é interessante, né? Escolher aquelas disciplinas que de fato vão fortalecer meu currículo, a minha aprendizagem, a minha formação, aí nesse aspecto é perfeitamente possível fazer isso também, por exemplo, no ensino superior. Então, as matérias elas podem ser realizadas tanto virtualmente quanto presencialmente, e o que confere ao estudante a capacidade de adaptar-se às trajetórias educacionais de acordo com as suas necessidades e preferências. E, além disso, esse modelo integra instruções online e presenciais, onde os estudantes eles têm autonomia de escolher disciplinas online, conferindo-lhes flexibilidade educacional, permitindo sua participação em atividades presenciais para consolidar a aprendizagem de maneira prática. Então, é uma abordagem que valoriza a personalização do aprendizado e a autonomia do aluno em construir seu próprio caminho educacional. Então, nos Estados Unidos, é muito comum esse tipo de organização, visto que a forma de ingresso no ensino superior, por exemplo, é diferente. Aqui você escolhe um curso de administração. Então, por mais que você faça cadeiras voltadas para sociologia, economia, ciências contábeis, são disciplinas que estão no entorno ali, dentro ali da área, que são a base para a formação do administrador. Mas lá nos Estados Unidos, é possível escolher entre minor e major. O que significa isso? Uma formação mínima numa área e uma formação mais alargada em outra. E essas áreas, elas podem não ter conexão alguma. Eu posso escolher, por exemplo, física e psicologia. Então, eu tenho um minor em física e um major em psicologia. Imagina, eu saio com as duas graduações, um pouquinho de conhecimentos em física e conhecimentos mais alargados em psicologia. Já pensou? Então, nos Estados Unidos dá para escolher duas áreas aí de formação perfeitamente.
E o último modelo é o chamado modelo virtual enriquecido. O que seria isso? Então, nesse modelo virtual enriquecido, é uma abordagem também disruptiva, como todas as outras que nós falamos anteriormente, do ensino híbrido, e que é amplamente aplicado no ensino superior especificamente. Tá? Então, em cursos de graduação semipresenciais, esse modelo é mais adequado. Então, neste modelo, as disciplinas e os conteúdos teóricos são oferecidos online, enquanto que a presença física na instituição de ensino não é tão frequente. Então, a presença ela não é obrigatória, ela é espontânea e é combinado os momentos em que o aluno vai estar lá na sala de aula para essas atividades práticas. Então, a ideia é que o aluno passe mais tempo conectado e realize atividades de maneira mais autônoma, e a frequência na instituição de ensino não segue ali um ritmo assíduo. Ou seja, a combinação de momentos presenciais é decidida pelo professor junto com os alunos, de acordo com a necessidade. Ou seja, quando eles sentirem que de fato é necessário encontro presencial para alinhar, aprofundar, discutir, debater, aí é marcado o encontro. Então, esse modelo ele permite com que os estudantes eles possam concluir a maior parte do curso online, fora da instituição de ensino, mas frequentam a escola para sessões de aprendizagem mais pontuais, presenciais, né? E que necessita aí o contato do professor. Então, uma proposta que visa a flexibilização de tempo, autonomia estudantil e o estímulo aí para desenvolver habilidades, inserindo elementos do ensino online com complemento às aulas presenciais, tá? Então, vimos ao longo aqui dessa aula que diferentes são os modelos híbridos que podem ser utilizados na educação e que esses modelos eles tanto podem se adequar a cursos presenciais, tanto podem ser utilizados na educação básica quanto no ensino superior e que todos eles valorizam essa integração com a tecnologia, fazendo com que ela esteja cada vez mais presente nas metodologias adotadas em sala de aula, já que o nosso aluno hoje em dia tem muito acesso à internet, a computador, então nossas metodologias elas não podem, né, ficar apenas nas aulas expositivas dialogadas, mas elas devem primar pela valorização das competências, da aplicação prática dos conhecimentos teóricos absorvidos ao longo do percurso. Então, reflita se um desses modelos não seria interessante de ser adotado na sua sala de aula. Então, espero que as informações tenham sido úteis e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com essa aula. Até um próximo momento. Tchau, tchau.